Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. André Ventura e António José Seguros estão na segunda volta. E cada detalhe conta. O palco das eleições é no Observador. Acompanhe passo a passo. Assine hoje o Observador e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. 6 horas. As notícias com Carlos Pedro. Jornal das 6 na Rádio Observador, a começar com o mau tempo. Está previsto para esta hora o primeiro impacto da tempestade Marta em Portugal continental. Trata-se da terceira tempestade a afetar Portugal em menos de 2 semanas. Chuva forte que pode provocar cheias, derrocadas e queda de árvores devido a fortes rajadas de vento. São estas as maiores preocupações das autoridades. Os impactos não devem chegar à dimensão dos efeitos sentidos pela passagem da depressão Christine, mas a Proteção Civil alerta para uma situação que poderá ser preocupante. O comandante da Proteção Civil, Mário Silvestre, explica o que aí vem. Entre as 6 da manhã e as 3 da tarde, Portugal será assolado novamente por um conjunto de precipitação bastante forte e também por vento forte, rajadas que poderá ter rajadas entre os 100 e os 110 km/h. Este quadro meteorológico é extremamente preocupante, uma vez que grande parte dessa precipitação ocorrerá entre a região de Leiria e, portanto, de oeste para este, pela linha correspondente à sub-região de Leiria e à sub-região da Beira Baixa e daí para sul até ao Algarve. Com especial atenção à subida dos caudais de Tejo, Douro e Mondego. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a esta hora praticamente todo o território continental está sob aviso laranja. A norte para a queda de neve, no centro e sul do país por causa da chuva e atenção à agitação marítima e também ao vento no litoral. Vento esse que deve dar tréguas depois da passagem desta tempestade Marta, mas o mesmo não deverá acontecer com a chuva. É o que indica a meteorologista do IPMA, Patrícia Marques. Em termos de vento, entre o final da tarde de amanhã e até dia 11, não se espera nenhuma rajada intensa e não se espera vento nenhum atípico. Portanto, não há rajadas fortes. Em termos de precipitação, o que nós vamos ter é uma corrente de oeste, uma corrente zonal, que vai trazer uma massa equatorial de água uma massa de ar muito quente e muito rica em vapor de água. Ou seja, o que será mais aproximado ou mais correto se chamar-se de rio atmosférico. Portanto, vamos começar a ter chuva novamente a partir da tarde de domingo e essa precipitação mantém-se pelo menos até dia 11 e será mais intensa entre os dias 10 e o dia 11. Patrícia Marques, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, à CNN Portugal. 68 concelhos do país estão em situação de calamidade até 15 de fevereiro. O mau tempo está mesmo a obrigar a medidas preventivas por parte das autarquias. Em Lisboa, o Castelo de São Jorge, a Feira da Ladra e os cemitérios vão estar fechados no fim de semana, tal como os jardins municipais. A Câmara de Lisboa recomendou também o cancelamento de todas as atividades desportivas, culturais e associativas. O metro na capital também poderá sofrer atrasos, sobretudo nas linhas azul e verde. Haverá também barreiras de proteção nas estações de Odivelas, São Sebastião, Terreiro do Paço, Rossio, Alvalade e Roma. Em Beja, a Câmara Municipal evacuou preventivamente 2 edifícios nesta sexta-feira. Um deles estava mesmo em risco de ruir, anunciou o município. Foram retiradas de casa 34 pessoas para as quais a autarquia garante já ter encontrado respostas de alojamento. Já na Azambuja, depois do alerta para o risco de ruptura da barragem da Retorta, a Câmara Municipal ativou uma zona de concentração e apoio à população com 30 camas no quartel dos Bombeiros Voluntários de Alcoentre. Entretanto, o IRA apela à preparação de planos de evacuação para os animais de companhia. As Forças Armadas resgataram ontem 15 animais e colocaram em segurança pelo menos outros 80. Ainda assim, há milhares que estão a morrer devido ao mau tempo.
Por isso, a organização Intervenção Resgate Animal pede que os donos estejam atentos. É fundamental, em primeiro lugar, que os animais estejam identificados eletronicamente, porque muitas das vezes esses animais conseguem fugir com vida. Depois, quando são resgatados, é difícil, não tendo microchip, a identificação eletrónica, restituí-los aos seus detentores, descobrir quem é que são os seus detentores. É, efetivamente, necessário quem tenha animais de companhia definir um plano de evacuação, caixas transportadoras, as medicações, abeberamento, alimentação, um acessório que os tranquilize e, no caso de animais de grande porte, conseguir identificá-los com um marcador, com um contacto telefónico ou através também de identificação eletrónica, para que esses animais, se conseguirem sobreviver ou fugir, depois serem restituídos aos seus respectivos detentores. Tomás Pires, presidente do IRA, num registro captado pela RTP, deixa aqui conselhos a quem tem animais de companhia para estes períodos de mau tempo. Os apoios do Estado às famílias afetadas pelo mau tempo podem começar a ser atribuídos já na próxima semana. Uma informação avançada pelo Ministro das Finanças. Ontem à noite, em entrevista à RTP, Joaquim Miranda Sarmento diz que as comissões de coordenação e desenvolvimento regional já têm os meios para proceder aos pagamentos. Quem tiver danos até 5.000 euros pode fazer o pedido na CCDR, o portal já está disponível e basta, tal como as seguradoras estão a fazer, enviar as fotografias dos danos e pedir o montante a ser apoiado. Quem tiver danos entre 5 e 10.000 euros, para além naturalmente daquilo que são os seguros, nesse portal pedirá o apoio e a Câmara Municipal validará esses estragos e, portanto, eu creio que as CCDRs tiveram hoje na conta esses valores e, portanto, a partir da próxima semana já podem começar a fazer pagamentos. Também as empresas poderão começar a beneficiar em breve das linhas de crédito criadas pelo Governo e, apesar das despesas com o mau tempo, o Ministro das Finanças assegura que o Executivo de tudo vai fazer para manter as contas públicas equilibradas. O Presidente da República considera que a comunicação está a ser a maior falha na gestão das consequências do mau tempo. Diz que é difícil de estabelecer e de pôr a funcionar. Ontem, em declarações no Cartacho, Marcelo Rebelo de Sousa apontou problemas ao Governo, às Forças Armadas e à Proteção Civil. Eu acho que sim. Eu acho que a comunicação é muito difícil de estabelecer e de pôr a funcionar. Este exemplo das Forças Armadas não ter um porta-voz, que noutras ocasiões tiveram. A própria Proteção Civil, o funcionar e discutir se é de tantas em tantas horas, como não é sempre um tema muito discutido. E as próprias autoridades governativas, quando há uma dispersão de membros do governo no território, a comunicação é sempre mais difícil. As declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, que esteve de visita aos locais afetados pelas cheias, sobretudo ao largo do Rio Tejo. Também o secretário-geral do PS tem críticas a fazer à atuação do governo. Ainda assim, José Luís Carneiro vai deixar esses apontamentos para o debate quinzenal da próxima semana. Diremos de forma muito clara ao Primeiro-Ministro, no debate que terei com ele à Assembleia da República, aquilo que há a dizer. E há muito a dizer ao Primeiro-Ministro e ao Governo sobre como deveria ter feito e não fez. Muito a dizer, mas que fica para a próxima semana na Assembleia da República, debate quinzenal com o Primeiro-Ministro. Por agora, José Luís Carneiro diz que é tempo de arregaçar as mangas e apoiar as pessoas afetadas pelo mau tempo. Voltamos agora atenções para o desporto, isto porque Portugal pode hoje sagrar-se tricampeão da Europa de futsal frente à Espanha. É a reedição da final de 2018. Na altura, Portugal conquistou o primeiro europeu da história ao derrotar a vizinha Espanha por 3-2. Desde a equipa das esquinas revalidou o título na competição seguinte, em 2022, e 4 anos depois vai em busca do tri. O selecionador nacional diz que só falta colocar a bandeira no topo da montanha. Jorge Brás pede ainda assim tranquilidade aos jogadores. Diz que é só mais um jogo. Há aqui grandes coisas a acrescentar do ponto de vista mental e de motivação e de jogar uma final. Há até o contrário, perceber que é só um jogo. Um jogo com 40 minutos que pode ter 50 e pode ter grandes penalidades. Mas é um jogo. Mas é uma final. Esqueçam. Desse ponto de vista, para mim, é sempre mais fácil. Hoje de manhã, a conversa foi: o percurso está feito. Agora queremos fechá-lo,
Por isso é que construir este percurso dá mais trabalho do que depois o finalizar. Porque já estamos no topo da montanha, agora é colocar a bandeira de Portugal lá. Já o capitão da Seleção Nacional, Bruno Coelho, sublinha a vontade de vencer pelos portugueses, sobretudo aqueles que estão a sofrer com as intempéries. Neste momento em Portugal, com as tempestades, não está a passar um bom momento. E se houver uma vitória amanhã, que contamos com isso, também será por essas pessoas que estão a passar essas dificuldades. Não estamos indiferentes, como é óbvio, e queremos muito também conquistar este troféu, não só por nós, não só pelas nossas famílias, mas também por todas essas pessoas que estão a passar essas dificuldades. Esta final do Campeonato da Europa de Futsal joga-se em Ljubljana, na Eslovénia, onde já está o presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Pedro Proença falou aos jornalistas para destacar o ano positivo para a FPF, que diz ter o futuro assegurado. Vamos fazer a 7ª final amanhã e temos que perceber o que é que isso significa para o futebol português, mas muito mais do que amanhã fazemos a 7ª final e podemos trazer mais um título, é a regularidade com que isto acontece. E aquilo que eu tenho dito não é só o presente e aquilo que vai acontecer amanhã que estará assegurado, eu direi que é a próxima década do futebol português. Gerações de meninos e meninas e nas diversas modalidades, é futebol, é futsal, é futebol feminino, é futebol masculino. Eu atrevo-me a dizer que não há mais nenhuma federação no mundo que tenha esta capacidade de gerar tanto e tanto talento de forma continuada. Este Portugal-Espanha da final do Campeonato da Europa de Futsal tem apito inicial marcado para as 6h30 da tarde. Antes, pelas 3, França e Croácia defrontam-se em encontro de atribuição do 3º e 4º lugares da competição. Ainda no desporto, arranca hoje a jornada 21 da Primeira Liga. 2 jogos às 3h30 da tarde. Estrela da Amadora Santa Clara, com a estreia de Petino, comando técnico dos açorianos. À mesma hora começa o Moreirense Gil Vicente. Às 6 da tarde entram em campo Estoril e Tondela. O dia fecha com o Arouca a receber o Vitória Sport Clube numa partida que arranca às 8h30 da noite. Amanhã joga o Benfica, em casa recebe o Alverca, mas a jornada só encerra com o grande jogo clássico entre o Futebol Clube do Porto e Sporting na segunda-feira. Fica por aqui este jornal das 6 da manhã. A informação regressa à Rádio Observador às 6h30. Até já.